Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre frações. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com as operações de fração. Então, vamos ver soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar com soma e subtração, então. Para a gente somar ou subtrair duas frações, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os denominadores, então os números de baixo, têm que ser iguais. E depois disso é só conservar o número de baixo e somar ou subtrair os números de cima. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, nós temos 2 nonos mais 3 nonos. Então, como o denominador, o número de baixo, ele é igual, ele vai permanecer igual, e nós vamos somar os números de cima. Então, 2 mais 3 resultou em 5. Perfeito? Mais um exemplo. 5 sextos menos 3 quartos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar achar um denominador comum dessas duas frações. Então, um denominador comum dessas duas frações é o 12. Por quê? Porque 6 vezes 2 dá 12 e porque 4 vezes 3 dá 12. Achando esse denominador comum, a gente vai transformar essa fração aqui em uma nova fração equivalente à primeira. Então, se eu multipliquei o 6 por 2, para dar 12, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 2 também, vai chegar no 10. Da mesma forma, o 3 quartos. Então, 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 3 dá 9. Agora, nós temos duas frações com os mesmos denominadores. Então, permanece o denominador igual e fazemos a conta de cima. Então, 10 menos 9 resultou em 1. Certo? Outro modo de fazer essa operação com fração é a gente usar MMC para conseguir achar o denominador comum. Então, fazendo o MMC dos denominadores, o que a gente vai encontrar? Vamos fazer juntos aqui. 10 e 4. Lembrem que para fazer o MMC a gente precisa dividir pelos números primos. Então, quais são os números primos mesmo? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Podemos começar com o 2. Começando com 2, coloco 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Perfeito? Vamos continuar com 2 então. Damos o 2 novamente. O 5 não dá para dividir por 2 porque deixa resto diferente de 0. E 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Agora, dividindo por 5, deu 1 e 1. Quando todo mundo chegar no 1, é porque acabou. Multiplico os valores aqui do lado. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. Certo? Como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir duas frações. Então, uma, que vai ser relacionada à primeira, repete o sinal, e a segunda, que vai estar relacionada à segunda. Boto 20 embaixo de cada uma e vamos descobrir os valores de cima. Então, vamos trocar de cor aqui para ficar bem visualizado. 20 divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então, 20 dividido por 10 dá 2, vezes o 3 vai dar 6. Da mesma forma aqui, 20 divide por 4 dá 5, vezes o 1 dá 5. Certo? Agora que eles têm o mesmo denominador, a gente mantém o denominador e faz a conta de cima. Então, 6 mais 5 dá 11. Certinho? Vamos continuar. Agora, nós vamos para a multiplicação. A multiplicação de fração, pessoal, é a operação mais simples que vocês vão encontrar relacionadas à fração. O que
que a gente precisa para fazer multiplicação de fração? Basicamente, multiplicar todos os números de cima e multiplicar os números de baixo. Então, vamos para um exemplo. 5 sextos vezes 3 quartos. Bom, multiplica os de cima, então 5 vezes 3, multiplica os de baixo, 6 vezes 4. 3 vezes 5 dá 15, 6 vezes 4, 24. Perfeito? Então, a multiplicação oficialmente vai até aqui. O que ocorre? Nós precisamos sempre simplificar quando possível. Então, nesse caso aqui, dá para dividir por 3 em cima e embaixo, certo? E aí a gente chega em 5 oitavos. Vamos para outro exemplo. Agora nós temos 3 frações. Não precisamos fazer aos poucos. Podemos fazer aos poucos, mas não precisamos. Então, 1 vezes 2 vezes o 6 em cima, 3 vezes o 5 vezes o 7 embaixo. Então, 1 vezes 2 dá 2, vezes 6 dá 12. 3 vezes 5 dá 15, vezes 7, 105. Mesma coisa aqui. Podemos simplificar, podemos dividir por 3. Dividimos por 3, em cima e embaixo, sempre, né? E chegamos em 4/35 avos. E por último, multiplicar um inteiro por uma fração. Então, nesse caso aqui, gente, o inteiro, a gente pode escrever ele numa forma de fração. Basicamente, o que tem que fazer é colocar um 1zinho embaixo dele. Então, reescrevendo como forma de fração, a gente vai fazer o de cima vezes de cima e o de baixo vezes de baixo. Então, 3 vezes o 1, que dá 3, e 1 vezes o 7, que dá 7. Nesse caso aqui, é importante salientar que nós não precisamos simplificar porque não temos como, já é uma fração irredutível. E a nossa última operação de hoje, que é a divisão. Bom, para a divisão, a gente vai utilizar a multiplicação como base. Como assim, professora? Bom, para dividir, a gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o número de cima vai para baixo e o número de baixo vai para cima. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Então, eu peguei aqui, ó, um número inteiro de novo. Lembrando, o 3, eu reescrevo ele com um 1zinho embaixo aqui, e ele se tornou uma fração. Então, mantenha a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 2 foi para cima e o 1 veio para baixo, ficou 2 inteiros. Então, 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 1 dá 1, e isso aqui é 6 inteiros. Certo? Vamos para o próximo exemplo. 2/7 divididos por 1/5. Como é que vamos fazer? Mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o 1 veio para baixo e o 5 foi para cima. 2 vezes 5 dá 10, 7 vezes 1 dá 7. Tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, pessoal, é importante salientar que não simplificamos porque não tinha por que simplificar, não tinha como simplificar, as frações já eram irredutíveis. E o nosso último exemplo, lembrando, quando é número inteiro, coloca um 1zinho embaixo para continuar a conta. Então, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. No caso, esse 1zinho aqui vai para cima e o 2 vai para baixo. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Certo? E é isso, gente. Isso seriam as nossas operações. Agora nós vamos para alguns exemplos do livro. Vamos lá, então. Nós vamos começar com um exemplo de soma, ok? Vamos ler juntos. No aniversário da Roberta, 1/6 dos doces era de brigadeiro. 2/9 eram cajuzinhos. 1/3 era docinho de coco e 25 quindins. Que fração representa os 25 quindins? Bom, pessoal, para fazer essa questão, a gente precisa somar. Então, nós temos que somar tudo o que nós temos fora os quindins. Vamos lá. Então, 1/6
mais 2 nonos mais 1/3, certo? Olhamos para os números de baixo e vamos perceber que eles não são o mesmo número. Logo, precisaremos descobrir qual número nós podemos levar todas essas frações para ter o mesmo denominador. Eu vou fazer aqui no cantinho um MMC. Então, 3, 6 e 9. Não precisa estar em ordem, tá? É hábito meu. Então, podemos começar com o 3. Damos o 3 aqui, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Aqui já chegou no 1, a gente vai para o próximo. Então, 2. Baixa o 1. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, baixa o 3. 3 novamente. 1, 1, 1. E agora, multiplicamos. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 3, 18. Então, pessoal, o MMC desses denominadores é 18. Vou abrir novas frações com 18 embaixo. Certo? Então, temos 3 frações, nós vamos abrir 3 frações. Vamos lá, 18 dividido, vamos trocar a cor aqui, 18 divide por 6 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 18 dividido por 9 dá 2, vezes 2, 4. 18 dividido por 3 dá 6, vezes 1 dá 6. Então, agora nós temos os 18, todos iguaizinhos. Vamos completar. Então, mantém o denominador e soma os números de cima, nesse caso, porque são continhas demais. 3 mais 4 dá 7, mais 6 dá 13. Certo? Então, se todos os outros doces somados resultam em 13/18, quanto está faltando para a gente completar os 18 inteiros? Então, quanto está faltando para a gente completar o inteiro? Bom, vamos pensar que um inteiro seria 18 sobre 18. Dos 18 pedaços, eu vou pegar 18 e vou tirar os 13 que eu já tenho. Nesse caso aqui, como o denominador já é igual, a gente só precisa fazer a conta de cima. Então, 18 menos 13 dá 5. Então, qual é a fração que representa os 25 quindins? É 5/18, certo? E qual é o total de docinhos da festa? Bom, 25 quindins é 5/18. Então, fazendo aqui os 18 quadradinhos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que 5 deles, então vamos pegar esses 5 primeiros aqui, contém 25. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5 em cada um. Se tem 5 em cada um desses aqui, é porque tem 5 em cada um de todos os outros. Então, nós precisamos fazer 5 vezes o 18 para saber qual é o total de docinhos da festa. 5 vezes o 8 dá 40. 5 vezes 1 dá 5, mais 4, 90.
Então, qual o total de docinhos da festa? 90 docinhos. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Uma criança bebe 3/5 de um litro de leite por dia. Quanto ela bebe em um mês? Então, se a gente está pensando em litros, a gente quer a resposta em litros também, tá, pessoal? Então, vamos lá. A criança bebe 3/5 de um litro por dia. Quantos dias tem em um mês? Bom, é claro que temos uma diferença dependendo do mês, mas no geral a gente vai trabalhar sempre com o mês tendo 30 dias. Então, esse número multiplicado por 30 dias, certo? Lembrem, quando é número inteiro, a gente bota um embaixo para conseguir fazer as contas. Então, 3 vezes o 30 dá 90. E 5 vezes 1 dá 5. Simplificando, dá para dividir por 5 em cima e embaixo, certo? 90 dividido por 5, a gente pode fazer aqui no cantinho, certo? Então, 90 divide por 5. Vamos lembrar a divisão. Peguei o 9, coube uma vez, deu 5, sobrou 4. Baixou 0, 18. Bem certinho. Então, 18 em cima e 1 embaixo, porque 5 dividido por 5 dá 1. Logo, isso é um número inteiro. Então, a minha resposta tem que ser 18 litros, certo? Próximo exemplo. Joaquim recebeu 30 quilos de cimento em sua loja e deseja saber como poderá embalá-los para vender aos clientes. Então, o que ele quer saber? Se ele colocar em sacos de meio quilo, quantos sacos de cimento ele vai ter? E depois, quantos sacos de cimento ele vai ter se ele embalar em embalagens de 1/3 de quilo? Então, para fazer essa conta, pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente vai pensar que o 30, que é o número de quilos de cimento que ele tem lá, tem que ser dividido, certo? Em sacos de meio quilo, ok? Para fazer essa divisão, o que a gente tem que fazer? Lembre, sempre que for um número inteiro, bota um embaixo. Para fazer a divisão, então, mantenha a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E agora é só fazer a multiplicação. Então, 30 vezes 2 dá 60 e 1 vezes 1 dá 1, que é um número inteiro, exatamente 60. Então, quantos sacos de cimento o Joaquim vai ter se fizer em sacos de meio quilo? Ele vai ter 60 sacos de cimento. Da mesma forma, a letra B vai pegar o 30 e dividir pelo 1/3. Coloco um umzinho aqui. Divisão, então, mantenha a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 30 vezes 3 dá 90 e 1 vezes 1 dá 1, que é número inteiro também. Então, 90. Certo, pessoal? Espero que a aula tenha ajudado vocês. Um abraço.